Então, hoje vamos fazer a leitura do devocional, de novo. Hoje é quinta-feira, hoje é 8 de fevereiro de 2024, tem palavra de Deus para você, para mim. Vamos ver o devocional. Alguém me perguntou esses dias se eu só faço devocional uma vez por semana quando eu gravo o vídeo. Achei interessante a pergunta e pertinente até, ok. Não. A resposta é, eu faço devocional todos os dias, eu tenho uma rotina de leitura bíblica, eu tenho uma rotina de oração, de leitura devocional, tenho aqui, mais uma vez por semana. Eu acho que é legal compartilhar sim, porque tem palavras que às vezes falam mais profundamente comigo, me tocam de uma forma diferente, e eu acho que é legal compartilhar. Eu acho que o que faz bem pra mim pode fazer bem pra você. Gente, como eu adoro um vídeo, uma coisa absurda, né? Um espelho, qualquer coisa. Então, hoje a gente vai falar sobre um assunto que acho que ele tá muito presente na vida de cada um de nós. Eu costumo dizer que depois desse período de pandemia e tudo mais que a gente passou, todos esses desafios que vieram aí, muitas pessoas desenvolveram bastante, eu não gosto de falar doença, mas algumas desenvolveram alguns distúrbios, talvez a palavra também não seja muito essa, mas até o final a gente ajusta aí qual seria a palavra, como ansiedade, burnout, depressão, borderline, etc, etc, etc. Né? E a palavra hoje é: não fique ansioso por coisa alguma. Isso é uma tendência do ser humano. O ser humano, ele quer saber o que vem depois. Isso é nosso. Nós já temos essa ansiedade que não deveria existir nas nossas vidas, principalmente na vida do cristão. E eu digo isso com bastante propriedade, porque o que acontece? Se nós sabemos que o nosso amanhã está nas mãos do Senhor Jesus, se nós sabemos que Ele tem um escape para cada situação, se nós já temos a certeza da nossa salvação e sabemos que depois da morte, por exemplo, nós vamos para a glória. Claro, fazendo um adendo, se estamos em santidade, se estamos aqui buscando o Senhor, se estamos, nos afastando da aparência do mal, se estamos aí nos afastando daquilo que desagrada o coração de Deus. É claro que o fim é o recomeço na glória, né? Isso eu falo para cristão, para quem acredita, para quem tem o mesmo entendimento, ok? Respeitando sempre todo mundo, cada um acredita de uma forma, tem gente que acredita em diversas coisas de formas diferentes, e aqui a gente respeita todo mundo. Mas aqui a gente fala da palavra de Deus, como cristão, como cristã que sou, tá bom? Então, hoje a palavra, ela tá lá em Filipenses 4:6, Filipenses, livro maravilhoso. Então, a gente vai colocar, porque sempre que eu digo pra vocês o que aqui, tudo tem contexto, né? Não é simplesmente a palavra colocada aqui, vamos que vamos. Não. Temos aqui Efésios, Filipenses. Adoro o livro dos Filipenses. Amo. Eu amo toda a Bíblia, na verdade. Mas está lá em Filipenses, capítulo 4, versículo 6. Ok? E fala assim: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplicas e com ação de graças apresentem os seus pedidos a Deus. Eu vou ler a passagem, ok? E aí eu vou começar do comecinho do capítulo lá, não vou começar direto no versículo 6, eu vou começar no versículo 1 mesmo, ok? Portanto, meus amados irmãos, isso é Paulo falando à igreja dos Filipos, tá? Dos Filipenses. Portanto, meus amados irmãos, de quem tem muita saudade, vocês são a minha alegria e a minha coroa. Paulo, maravilhoso. Sim, meus amados, permaneçam desse modo firmes no Senhor. Peço a Évódia e peço a Síntique
que no Senhor tenham o mesmo modo de pensar. E peço também a você, fiel companheiro de julgo, que auxilie estas mulheres, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho, juntamente com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Muitas pessoas ao longo da vida de Paulo o auxiliaram, o abençoaram, muitos o ajudaram em momentos difíceis, de perseguição, de dor, né? E de fome, de necessidade, estiveram ali caminhando junto com Paulo e suprindo a obra de Deus, porque Paulo, o apóstolo Paulo, ele era a obra de Deus em vida. Ele era a obra de Deus em vida. E estavam ali, essas pessoas todas supriram a obra de Deus. Que a moderação de vocês seja conhecida por todos, pois perto está o Senhor. Não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês pela oração e pela súplica, com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Jesus Cristo. Não andei ansiosos por coisa alguma. Na minha versão aqui da minha Bíblia, de estudo, está escrito, não fiquem preocupados com coisa alguma. Mas a maioria das versões ela fala, não andei ansiosos por coisa alguma. E tudo bem também, porque a gente está falando da mesma palavra, é a palavra de Deus. Com isso, a gente tem que colocar aqui o quê? Que a nossa ansiedade, nós temos que lançar ela diante do Senhor. Tem uma passagem que diz assim, lance toda a sua ansiedade aos pés do Senhor. Lance a sua ansiedade, toda a sua ansiedade aos pés do Senhor. Então, por que a gente se preocupa tanto com o dia seguinte? Por quê? Por que a gente se preocupa tanto se as situações vão ter soluções? Por que a gente se preocupa tanto se amanhã a provisão vai chegar, a cura vai me alcançar? Por que eu me preocupo tanto? Se amanhã eu vou ser justificado, se a justiça vai vir sobre a minha vida? Se a porta de emprego vai se abrir? Se a porta de promoção que a gente deseja vai se abrir? Se a tristeza vai embora, vai me deixar, vai me abandonar e eu vou poder ser feliz de novo? Se as mágoas vão ser sanadas do meu coração, da minha alma, do meu espírito? Por que a gente está sempre... E percebam aqui, meus queridos, percebam uma coisa muito interessante, a gente faz muito isso. A gente faz muito isso. Percebam que a gente já vai conjecturando e já vai pensando e já vai imaginando as situações. Então, muitas e muitas vezes, a gente tá com uma situação, um problema, assim, bom, mas é aí, né, depois disso, provavelmente vai acontecer aquilo, porque obviamente, tal, porque com certeza, e aí eu vou ter que ver o que eu vou fazer depois disso. Então, primeiro a gente vai conjecturando toda a desgraça possível e imaginável, e depois que a gente já tá com a cabeça cheia de ideias ruins, que já causaram ansiedade no nosso coração, que já causaram preocupações ao nosso coração, que já causaram medo, e o medo não vem de Deus, porque Deus é amor e o amor lança fora todo medo, tá na palavra. O amor lança fora todo medo. Então, o que acontece? Vai a gente lá, ansioso, conjecturando e criando o quê? Medo. Medo paralisa. E quando a gente é paralisado, é tudo que o diabo quer. É paralisar a sua vida. Paralisar suas ações. Ele não quer que você caminhe. Ele não quer que você siga naquilo que Deus tem para tua vida. Ele não quer que você levante de manhã feliz e dizendo assim, obrigado, meu Deus. Ele quer que você levante todos os dias e fale assim, ai, meu Deus, ó céus, ó azar, mais um dia. Aí, quando você tá lá, empregado, tá reclamando, ai, que saco, mais um dia, eu vou pegar trânsito. Você tá desempregado, ai, meu Deus, mais um dia sem emprego, o que vai ser de mim amanhã? Precisa decidir o que quer da vida. E eu acho que a gratidão em tudo dai graça, a palavra diz, em tudo dai graça.
Se a palavra diz em tudo dai graça, é no dia bom e é no dia ruim. Se você está empregado, agradeça. E se você está desempregado, tenha esperança no seu coração. Se você está triste, agradeça. Por quê? Se você está triste, é porque algo muito importante te tocou. Ninguém fica triste à toa. Eu já ouvi frases do tipo assim, eu detesto esse tipo de gente, que fala assim, tá assim porque quer. Gosta de ficar, gosta de ficar triste. Gosta. Gente, acho que é uma das piores coisas que as pessoas podem falar pra quem não tá num bom momento, pra quem tá chateado, pra quem tá vivendo uma tristeza, pra quem tá vivendo uma perda, pra quem tá vivendo uma situação de dor, enfim, de problema familiar, ou não importa. Ou às vezes questões que são suas, são íntimas, e você tem ali as suas questões e todo mundo tem. Hoje eu escutei um culto vindo pra casa, que aliás eu tô sempre escutando a palavra de Deus, e adoro, gosto muito, vivo, respiro isso, amo. E aí hoje estava falando sobre os nossos, sobre os desejos que nos destroem. Os desejos que são destrutíveis para as nossas vidas. E a passagem da Bíblia, olha que interessante, a passagem que foi lida nessa pregação, foi a passagem que Davi fica sabendo que o seu filho estuprou, violentou a sua meia-irmã, sua filha, um dos seus filhos, violentou uma das suas filhas, Tamar. E Absalão, que era também um de seus filhos, ficou revoltado e planejou e matou a morte daquele meio-irmão, ok? Olha o que é uma falta de comunicação, de conversa. Olha como situações destroem famílias. Aqui a gente está falando de um caso extremo, obviamente, né? Um caso grave, um caso bem extremo, óbvio. Mas me trouxe uma reflexão. Uma reflexão. Nós não gostamos de ter conversas que são muito difíceis. Conversas que causam dores. Conversas que nos fazem incomodados, conversas incômodas. E por não gostarmos das conversas incômodas, o que a gente faz? A gente não faz nada. A gente se faz de morto. Eu prefiro não responder. Me faço de morto. Evito o problema. Nesse caso de Davi especificamente, e foi uma coisa muito, 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 muito triste, o que aconteceu? Davi ouviu o relato de que o filho dele tinha violentado a minha irmã. A palavra não diz que Davi fez nada, não tomou atitude nenhuma. Só diz assim, que ele ficou indignado. Quantas vezes a gente fica indignado com alguma situação e não toma atitude nenhuma? Aqui a gente está falando de uma situação, claro, extrema, grave, mas ele não tomou nenhuma atitude, está falando da filha dele. Estamos falando que um filho dele violou a outra filha dele e o outro filho dele se revoltou e matou esse outro irmão. E aí o que acontece? Davi perseguiu esse outro filho que protegeu a irmã. O que aconteceu com essa irmã? Nunca mais se falou dela na Bíblia. O nome dela é Tamar. Sabemos se Tamar foi restaurada, resgatada? Eu quero crer que sim, no meu coração, que Deus, na sua infinita misericórdia, cuidou da vida dela. Porque ela fugiu, ela se envergonhou, Então eu quero crer que o Senhor tenha tratado com a vida dela. Em nome de Jesus, né? O que a gente deseja. Mas e Davi? Davi é o sujo falando mal lavado. Porque lembra, Davi também já tinha pecado da mesma forma. Davi desejou a mulher do seu melhor e maior general e mais fiel, que era Urias. Um dia, olha só, e aí depois eu vou te falar, você vai entender o que eu quero dizer com isso. Quando você não está posicionado, quando você não está no lugar certo, na hora certa, onde você deveria estar, onde Deus te mandou,
você com certeza tá abrindo brecha para cair numa cilada do diabo. Foi o que aconteceu com Davi. Era dia de guerrear, não era dia de ficar em casa. Mas nesse dia Davi falou, está tudo certo, está tudo dominado, então eu não vou. Vou mandar os meus soldados, mando os meus melhores generais, vai todo mundo lutar e eu vou ficar por aqui. Vou tirar o dia para mim. Claro que na palavra não fala dessa forma, mas foi isso que aconteceu, né? Fala lá que ele nesse dia não saiu, não foi guerrear. E aí a brecha que ele abriu. Batseba estava lá na casa dela. Batseba estava na casa dela, tomando banho. Estava lá uma cortininha aberta. Davi estava onde? No terraço do seu palácio. E ele viu essa mulher tomando banho. E aí o desejo dele foi contra ele. Porque isso é um desejo que é contra você, tá? Não um desejo que é a favor, não. Um desejo contra. Então, o desejo dele foi contra ele. Ele desejou. E aí ele mandou perguntar quem é. Aí falaram pra ele, essa é a mulher de Urias, o seu mais fiel general, o seu mais fiel escudeiro aí que guerreia com você, todas as guerras, tá sempre contigo e tal e tal. Isso seria suficiente para ele falar assim, não vou mexer com essa mulher. Mas o desejo dele foi contra ele. O desejo maligno o dominou e ele naquele desejo, naquela ansiedade, ele foi e ele violou aquela mulher. Ele também a desejou e forçou, né? E tomou aquela mulher para ele. Bom, ok. Depois passou-se o tempo, ela foi mãe de Salomão. Ela teve lá a sua importância na história. Não é uma mulher que ela sumiu na história depois, não. Ela foi mãe de Salomão, que, né, é o homem mais sábio da Bíblia, né, reconhecido, filho de Davi. Mas, enfim, abafa porque não é esse o caso. Mas o desejo dele foi contra ele. Da mesma forma, aconteceu o quê? Com o filho dele. Talvez ele tenha não se importado tanto. Talvez na cabeça dele aquilo seja uma coisa comum, talvez aquilo seja... Mas, veja só, no caso do filho dele, poderia ter pedido para casar, porque naquela época isso não era considerado incesto, porque eles não eram irmãos de pai e mãe. Tamar e esse irmão que a violou, eles eram meio-irmãos. E naquele tempo, se ele tivesse pedido para o rei, que era Davi, talvez ele teria achado graça diante do rei e tivesse conseguido. Falar assim, olha, eu amo a minha irmã, amo a fulana e quero casar com ela. Naquele período, isso era permitido, ok? Ele poderia ter casado. Mas você vê o que é um desejo pelo desejo. Ele não é que ele amava a Tamar. Ele não amava a Tamar. Ele só queria possuí-la. Tanto é que logo após ele ter possuído ela, ele mandou ela embora. E ela falou, mas olha o que você fez comigo. E ela pediu, e ela, né, tentou de todas as formas, claro, fugir da situação, mas naquela época, mulher que força tinha. Se hoje não tem, imagina naquela época. E aí o que acontece? Ele falou assim, tira essa mulher daqui, pelo amor de Deus. Aff, que horror. Ele pegou horror dela. Então, era o desejo pelo desejo. Não era uma vontade genuína, não era um amor genuíno, não era um sentimento genuíno. O que eu quero dizer para você com essa história? Tome muito cuidado com as brechas. O dia de guerrear não é dia de ficar em casa sentado flauteando. O dia que Deus te fala, olha, levanta hoje, hein? Ora porque a guerra tá vindo. Ora porque levanta e vai. Levanta e faz. Ou cala, ou fala. Hoje é dia de falar, hein? Não, hoje é dia de calar. Engole o sapo e o brejo inteiro. Porque Deus nos avisa. Quem tem vida com Deus, né? Quem tem, assim, o hábito de orar, de conversar com o Senhor, de ter, assim, um tempo de intimidade, o Senhor sempre revela. Então, até revela através da palavra, revela através do devocional, revela através de um louvor.
Revela na hora que você está orando. Nunca Deus te deixa no escuro, nunca. E aquele dia Deus tinha mandado Davi lutar. E Davi achou que não era dia de lutar. E aí, criou-se uma situação horrorosa. Ele pecou de uma forma absurda. Ok, pediu perdão, Deus o perdoou, mas ele viveu a consequência do seu pecado. Porque também tem uma coisa interessante aqui, hein? Que a gente precisa falar. A gente peca e não pense você, porque Deus perdoa, que você não vai viver a consequência do seu pecado. Então Deus te ama, Deus ama o pecador, mas Deus não ama o pecado. Deus te ama, mas Ele não ama os pecados que você comete. Ok? Então o que acontece nesse caso? Deus vem, te perdoa, te restaura, te dá uma nova chance, mas sim, se você matou, você vai pagar na justiça, ok? Porque é o justo. Se você roubou, você tem que ser punido por aquele roubo. Se você adulterou, você vai sofrer a consequência do adultério. Se você fez mal para alguém, você vai colher o fruto daquela ação. Não é que Deus não vai te perdoar, mas Deus, além de amor, olha, a palavra diz que Deus é amor, mas Deus é justiça. E não pense você que Deus só faz justiça na vida de quem te faz mal, na vida de quem te prejudica. Deus faz justiça na sua vida. Por isso que eu sempre falo aqui, muito cuidado com as suas atitudes, com as suas palavras. Porque Deus faz justiça para todos nós. E Deus não faz acepção de pessoas. Deus não existe o pecado do outro é pior que o meu. Não existe, mas o outro fez para mim e eu sou cristão. Tá, amigo, mas é cristão e tá fazendo às vezes até pior que o ímpio. Né? Às vezes a gente é cristão e tem uma boca mais suja que o ímpio. Alguém pisa no teu pé e já tá falando um palavrão. Coisa feia. Alguém te fechou no trânsito, você já buzina, xinga. Teu pecado não é melhor que o do outro só porque você é cristão. Sou queridinho de Deus. Esquece, forget about. Esquece. Isso não existe. Mas qual é a boa notícia disso tudo? A boa notícia disso tudo é que Deus é perdoador de todos nós. Deus, ele vem com o seu perdão, ele nos ama, ele vem com a sua misericórdia, ele estende a mão em nosso favor, ele nos dá graça, e a graça é um favor imerecido. Então, quando você ora, pede perdão, se arrepende, não é remorso. Porque existe uma diferença entre remorso e perdão, e arrependimento. Quem se arrepende, pede perdão e não faz de novo. Quem tem remorso é aquele cara que foi pego no pecadinho. Ele foi pego, aí ele fala que ele se arrependeu. Na verdade, o que ele tem é remorso porque ele foi pego. Então, como ele foi exposto, ele diz que ele se arrepende do que ele faz, mas no fundo, ele não se arrepende. Porque logo ali na frente ele vai cometer o mesmo pecado, se não pior. Se não até já mais ajustado e sofisticado, entendeu? Então, assim, tem que tomar muito cuidado. Todas essas coisas causam e trazem para nós sentimentos de ansiedade. E ansiedade nada mais é do que a insegurança. Insegurança. O ansioso, ele é inseguro. Ele não tem segurança do que vem no dia seguinte, no momento seguinte, na hora seguinte. O pecado, ele nos traz um sentimento de ansiedade. Porque você fica sempre naquela situação do que horas que eu vou ser pego? Que horas que alguém vai descobrir? E se alguém souber o que eu fiz? Amigo, já vou te falar uma coisa. Primeiro que viu foi Deus. Se Deus viu, ninguém mais precisa ver. Você já vai sofrer a consequência do seu pecado. Ok? Se Deus viu, bastou. Cuidado com as suas atitudes, cuidado com os seus sentimentos, cuidado com as suas palavras, cuidado, porque Deus tem para nós perdão, tem, mas Deus tem justiça. Deus é amor, mas Deus é espada.
Algumas palavras, algumas bíblias de estudo falam Deus é amor e Deus é espada. Algumas falam Deus é amor e Deus é justiça. Então, ele vem sim com a sua espada, que é a espada da justiça, e faz a justiça sobre as nossas vidas. Faz mesmo. Faz mesmo. E aqui, ó, eu quero ler para vocês, eu fiz sozinha esse devocional no dia 6. Apesar de hoje ser dia 8, mas como a gente tá falando sobre o pecado e sobre a ansiedade e as consequências do pecado, porque o pecado, ele traz a morte para as nossas vidas. E quando eu falo morte, eu não tô falando de morte física. Ai, vai vir alguém, não é morte. Às vezes pode acontecer, mas não é nesse sentido. O que eu quero dizer é que o pecado, ele traz morte espiritual, traz morte da sua fé. Ele traz outros tipos de morte para a sua vida. Ele traz a morte da sua confiança. Ele traz a morte da sua credibilidade. Ele traz a morte da sua salvação, porque você já não tem certeza se você é salvo. Ele traz dúvida para o seu coração o tempo todo. E aí causa a ansiedade. E você fica ansioso pelo dia seguinte, pelo momento seguinte, se alguém descobrir, se eu for pego, como é que eu resolvo essa situação agora, e como é que eu limpo essa lambança, porque agora eu fiz uma lambança, e aí às vezes a pessoa, para limpar uma lambança, faz uma lambança maior ainda. Para, respira. Hoje eu vou te dar a estratégia. Para, respira. Errei, respira. Para. Senhor, aconteceu tal situação, vou te dar aqui 2 segredos super importantes. 2 segredos para você vencer essa situação, para você vencer isso. Para, respira e fala com o teu Deus. Senhor, eu cometi tal situação, eu fiz isso, eu pensei aquilo, eu falei aquilo outro. Eu me perdoa, eu me arrependo, eu não quero ser assim, me lava com teu sangue. Tira as vestes de pecado, me dá vestes brancas, vestes novas. Eu quero ser diferente. Primeiro passo, para, respira e fala com o teu Pai. Segundo passo, se arrependa verdadeiramente. Não sinta remorso. Verdadeiramente se arrependa. E procure não fazer mais, porque dessa forma você vai caminhar de acordo com a vontade do Senhor. E você vai ver que você pode até sofrer a consequência desse pecado. Mas Deus vai te dar um escape, vai te dar livramentos, vai te dar estratégias para passar por essa situação, vai te dar força para viver essas consequências, vai te dar a força necessária, vai te dar a fé necessária, vai te dar o impulso que você precisa para vencer essa situação e não cometer mais. Amém? Então vamos falar aqui, ó, dia 6, a palavra foi Hebreus. Adoro, né? Hebreus, capítulo 12, versículo 1. Livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Aqui Deus está falando da corrida. Qual é a corrida que te é proposta? Qual é a corrida que te é proposta? É correr para o pecado? É correr para o mal? Ou é correr para os braços do Senhor? Ou é correr de acordo para viver as promessas que Ele colocou sobre a tua vida? De vida, de família, de trabalho, de restauração interior, de cura dos seus traumas, curas das marcas que as situações foram deixando na sua vida. Porque muitas vezes nós agimos não de acordo com o que nós somos e não de acordo com o que Deus nos criou para ser. E aí eu vou te dar uma terceira dica. Precisamos viver de acordo com aquilo que o Senhor nos criou para ser. Fabiola, o que isso quer dizer? Entra no gozo do teu Senhor. Entra na alegria do teu Pai. E só tem uma forma de você fazer isso. É estando no centro da vontade de Deus. Entra no centro da vontade de Deus. Para de querer o que você quer. Para de desejar o que você deseja. Porque eu acabei de falar sobre o culto que eu escutei. Muitas vezes os nossos desejos são contra nós. Muitas vezes Deus permite que nós
recebamos aquilo que a gente pede, chora, bate o pé, feito criança, e a gente precisa ser mais maduro na fé, e aprender a receber o não de Deus. Mas nós agimos como crianças, como bebês. Então a gente chora e a gente quer, Senhor, eu quero, me dá, faz pra mim. E às vezes, Deus permite. Já falamos sobre isso. Vontade genuína de Deus pra tua vida, vontade permissiva de Deus pra tua vida. Eu prefiro viver a primeira. Porque a primeira é a vontade genuína de Deus pra minha vida. É aquilo que Ele desejou pra mim. Mas a vontade permissiva de Deus é quando Deus até permite que você receba o que você quer. Mas aí você vai ver que não era bem aquilo. Porque você deseja, sei lá, um relacionamento que não é aquele que Deus tem pra você. Mas você pede. Consegue. Sofre que nem um cão chupando manga. Come o pão que o diabo amassou. Mas conseguiu o que queria. Porque essa pessoa é a pessoa que eu quero. Misericórdia. Deus tem mais pra você. Deus tem a vontade dele que é boa, perfeita e agradável. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Se ele tem o melhor pra tua vida, pra que você vai ficar atrás de gente que nem te ama? Gente que só quer se aproveitar, só quer te usar, só quer estar ali enquanto tá bom. E no dia da dificuldade a pessoa mete o pé e vazeites e tchau. Desculpa a grosseria da expressão, mas a verdade é bem essa. É bem a verdade, né? Então assim, a gente precisa buscar estar no centro da vontade de Deus. Então essa é a terceira dica que eu te dou hoje. Esteja no centro da vontade de Deus. A vontade de Deus é a melhor para você, não é a tua. Não é a tua. Sansão, ele foi um homem separado por Deus. Nazireno. Não ia passar navalha naquele cabelo. Consagrado. O que é o nazireno? Consagrado a Deus. Ele era nazireu. Ele era um homem consagrado ao Senhor. E ali, enquanto ele obedeceu à voz de Deus, ele teve vitória. E ele era um homem mais forte, que já foi conhecido no Antigo Testamento. Mas quando o pecado entrou pelos olhos e o desejo entrou na cabeça, no coração, o que aconteceu? Vou ter que fazer um adendo aqui e lembrar que a própria palavra de Deus nos diz que o nosso coração é enganoso e desesperadamente corrupto. Desesperadamente corrupto. E se ele é desesperadamente corrupto, adivinha para onde que ele levou Sansão? Para a história que você já conhece de Sansão e Dalila. O diabo pegou a brecha, colocou ali, ó, né? Porque ele já sabia qual era o fraco do homem, o fraco era aquele mesmo, era mulher. Colocou uma mulher lindíssima. E aí essa mulher o seduziu. E ele revelou o seu segredo com Deus. Lembra quando eu falo do quarto, de orar em secreto com teu Deus, que te ouve em secreto e ali as coisas acontecem? E às vezes você pega todos os segredos que Deus tem com você. Tudo aquilo que Deus te fala, te entrega. Você chega e ó, pérolas aos porcos. Distribui. Cuidado com a boca. Quarta dica. Cuidado com a sua boca. Fale menos e ouça mais. Essa é a quarta dica pro dia de hoje. Vamos ler esse devocional do dia 6, que ele falou bastante comigo. O pecado é nosso inimigo mais persistente, determinado e nocivo. Ele não desiste. Ele nos rouba todas as coisas boas que Deus designou para nós. Paulo nos diz que o pecado traz morte. Ainda assim, é muito sutil. O pecado se esgueira por dentro das nossas vidas, onde e quando menos esperamos. Ele se apresenta em uma embalagem tão atrativa que nos iludimos pensando que, na verdade, não vai nos fazer mal. O pecado vai se emaranhando em nossas vidas constantemente e insistentemente. Nunca teremos condições de correr a corrida que nos foi proposta enquanto estivermos presos na armadilha do pecado.
podemos nos libertar da escravidão do pecado, apenas se reconhecermos exatamente como ele é. E às vezes é muito difícil reconhecer. Porque o pecado e o diabo, ele não vem numa embalagem assim, bem feia, né? Chifrinho, aquela cara horrorosa, dizendo assim, muito prazer, meu nome é diabo, eu vim aqui para roubar, matar e destruir, se puder, dar uma estraçalhada e dar uma pisada na sua cabeça. É claro que não. Como é que ele rouba você? Como é que ele rouba as suas atitudes? Como é que ele vai te roubando? Ó, chaveco. Ó como é que ele vai te roubando. Ele chega perto de você, ó, com aquilo que você mais deseja. É sutil. Brilha aos olhos. Olha que oportunidade. Olha que oportunidade. Te enfia numa dívida tremenda. Olha que oportunidade. Vocês querem saber no caso de uma pessoa que, uns meses atrás, acho que no final do ano passado, viu uma grande oportunidade num país fora para fechar um grande negócio, não investigou, não pesquisou, não fez o que tinha que fazer, não fez a lição de casa e acabou o quê? Num cárcere. Desaparecida por muitos dias. Até que foi encontrada. Teve seu passaporte roubado, teve um monte de coisa, né? E acho que isso teve repercussão nacional, todo mundo sabe o que eu tô falando. Então, assim, mas o que que é? É a oportunidade. Oportunidade. Não é que toda oportunidade que aparece na nossa vida vem do diabo. Preste atenção no que eu estou falando. É claro que existem as oportunidades, as coisas que Deus nos apresenta. São coisas totalmente diferentes. Totalmente distintas. Ok? Então, o diabo, ele vem, ó. É sutil. A palavra aqui mesmo já diz, ó. É sutil. Né? Ele vem se esgueirando. Então, é uma coisa que você quer muito. É uma pessoa que você gosta muito, quer se aproximar. É um emprego que você adoraria estar. É uma empresa que você sonha. É uma coisa que você deseja adquirir, você quer comprar. Nossa, que oportunidade. E assim outras coisas. E muitas outras coisas. Né? Tô citando algumas aqui, mas é só para você entender como as coisas acontecem de forma muito sutil. E quando você vê, você já tá enredado. Você já tá prisioneiro. Você já está cativo daquela situação. E não se engane, o pecado, ele entra pelos olhos. A gente deseja o quê? Aquilo que a gente vê. É aquilo que a gente vê, não é outra coisa. Ninguém inventa um negócio na cabeça e fala assim, desejo um XYZ, W, blá, blá, blá. Não. Alguma coisa que você deseja porque em algum momento você já viu. O teu olho já, ó, se fotografou. Guardou na sua mente, pá. Já foi aqui, ó, guardou onde tinha que guardar na tua memória. Pouquinho de neurociência, né, gente? Entrou, pá, pum, pá, guardou. Então, assim, guardou lá na sua memória. E você, ó. Aí você um dia pesquisa na internet, né? Aí você um dia pesquisa. Aí um dia você conversa com alguém, você troca uma ideia. E aí vem aquele conselheiro do diabo. Meu, você vai perder uma oportunidade dessas? Não. Você tem que ter porque é o teu sonho. Você tem o direito, ainda usa frases assim, você tem o direito de ser feliz. Parece que Deus não sabe, né? Parece que Deus não sabe nada da sua vida. Que aquela pessoa é expert na sua vida, expert em dar conselho. E presta muita atenção com quem você se aconselha. Olha para a vida dessa pessoa, essa pessoa tem condição de dar um conselho? Qual que é o fruto que tem na vida dessa pessoa? Que frutos ela deu? Que frutos essa pessoa deu para estar te aconselhando? A vida dela é um mar de rosas? Ou ela vive de presepada em presepada e de lambança em lambança? E ela tem a solução perfeita para a sua vida. Olha que interessante. Mas para você ela tem um conselho bom. Para si, não. Faz tudo errado. Mas para o outro tem uma palavra aqui, irmão. Xalalalala.
É bem assim mesmo. É um eis que te digo, vou te entregar uma palavra que Deus mandou. E cuidado, já falei. Cuidado com esses negócios. Deus fala através das pessoas? Fala. Isso é fato. Deus fala através da palavra, através da nossa conversa. Deus fala através do louvor, através do culto. Deus fala. Mas cuidado com esse eis que te digo. Cuidado. Cuidado, porque começa o xalalala com eis que te digo. Olha, tem que tomar cuidado. Abre o olho, irmão. Vê se isso aí é de Deus. Amém? E aí, continuamos aqui, né? Podemos nos libertar da escravidão, que eu acabei de falar. Podemos nos libertar da escravidão do pecado apenas se reconhecermos exatamente como ele é. E é difícil reconhecer. Se chamarmos o pecado de engano, de um hábito ruim ou de uma fraqueza, prestou atenção? Se ligou? Não escaparemos das suas garras. Porque às vezes a gente quer minimizar, a gente quer tanto fazer a coisa errada, porque às vezes já pôs na sua cabeça que você quer fazer aquele negócio. Às vezes você fala assim, eu quero. E aí você vai suavizando. Mas não é um pecado, é uma fraqueza minha. Não é pecado, é um engano, foi um engano. Eu achei que dava, mas não dava. Achei que era, mas não era. Achei que podia, mas não podia. Achei que era certo, mas não era certo. Um hábito ruim. Eu preciso me livrar. Isso, olha, eu sei que isso realmente não é bom pra mim, mas eu preciso me livrar. É um hábito que eu já tenho há tantos anos. É um Gabriela, né, gente? Eu nasci assim, eu cresci assim, vou ser sempre assim, Gabriela. E não sai do pecado, fica ali rodando, né? Rodando no pecado. Rodando na coisa errada. Entendeu? Acha que com as mesmas atitudes vai ter resultados diferentes? Me desculpe, não vai. Tem que falar. Não vai. E aí, você nunca vai escapar das garras do pecado, porque você fica dando apelidinho pro pecado. Um apelidinho carinhoso. Né? Só pra você poder continuar fazendo e pra não soar tão mal, né? Pra que ninguém, né? Pra não ficar aquela palavra feia, pecado, pra não ter peso sobre você, pra não pesar a sua consciência, pra você se enganar bastante, pra você mentir pra si mesmo e acreditar naquela mentira. Olha, nossa, pois é. Não podemos colocar a culpa do nosso pecado nos outros. Isso é importante também. Eu gritei porque você gritou. Eu falei palavrão porque você me xingou primeiro. Esquisito isso aí. Isso aí é sem comentários. Não dá nem pra comentar. Esse eu vou fazer só a leitura, porque esse aí é óbvio. Não dá nem pra comentar. Eu fiz porque você me fez primeiro. Gente, você dá o que você tem. Se o outro tem podridão dentro dele e o que ele dá é palavrão, é palavra, é gritaria, é baixaria, você vai dar igual? É o que tá dentro de você. Você não tá pegando emprestado do outro, ele já tá dando o que ele tem. Não pense você, não justifique o teu pecado com o pecado do outro, o teu erro com o erro do outro. Porque não faz sentido. Tá mentindo para si próprio. Tá? Se enganando. Não podemos colocar a culpa dos nossos pecados nos outros. Não podemos permitir que o orgulho nos convença de que é humilhante demais confessar o nosso pecado. Pecado esse que nos cega para a sua própria presença. O que acontece? A arrogância é tão grande, o orgulho é tão grande. Eu vou pedir perdão por uma coisinha tão pequena. Nem foi pecado, gente. Foi um engano. Foi um hábito ruim. Foi um... Como é que tá? Foi uma fraqueza. Foi um momento de fraqueza, porque a carne é fraca. Amigo, a palavra já diz. Aqui, ó. Palavra de Deus. Não tá escrito na Bíblia. A carne é fraca, mas o espírito está pronto. E se o espírito está pronto, não tem desculpinha. Percebe? O espírito está pronto. E não sou eu que estou falando. Está na Bíblia. Nem sempre ele nos chama a atenção, mas ao invés disso, sutil e penetrantemente nos rouba o poder espiritual e as vitórias que poderiam ser nossas. O que isso significa?
O diabo não vai chegar escancarado, é como eu te falei. Ele não vai chegar aqui dizendo pra você, oi, muito prazer, sou o diabo, Satanás. E vim aqui te roubar, matar, destruir, e fazer você pecar. E eu quero roubar a sua constituição. Por quê? Porque eu caí, né? Você sabe que eu sou um anjo caído. Não tem salvação pra mim acabou a brincadeira. Então eu quero roubar a sua parte com Deus. A sua filiação, porque eu não sou mais filho, mas você é filho. Então eu quero roubar a tua filiação, eu quero que você perca também. Eu quero que você venha aqui para o inferno, queimar e arder junto comigo. Jamais ele vai falar isso. Jamais. As frases são: o que tem de mais? Isso não quer dizer nada. Ai, tudo é pecado. Imagina, olha, Deus é amor, ele vai te perdoar, viu? Essas são as frases que ele usa. Fica firme que Deus te perdoa. Não, olha, não tem nada demais. O que é uma puxadinha aqui? Dê uma puxadinha aí no negócio. Dê uma baforada. O que tem? Todo mundo faz. Tem nada demais. O que tem de mal? Não tem mal nenhum. O que tem? O que tem? A frase preferida do diabo. Não tem nada demais. O que tem? O que tem? Todo mundo faz. É porque você é todo mundo, né? Você não é todo mundo. Você não é todo mundo. Você não é todo mundo, lembre-se disso. Mas tem a boa notícia. E a boa notícia é que a graça de Deus, que graça é um favor imerecido, é muito mais abundante para nos libertar, seja qual for a extensão do emaranhado do pecado em que estivermos presos. O pecado roubou a sua alegria? Isso é para reflexão. Ele o impediu de ser melhor marido, esposa, filho, amigo, que você poderia ser? Ele está te distanciando da maturidade espiritual que você deveria ter, porque quando você cai no que tem, é porque você não é maduro na fé. Porque isso o diabo olha pra minha cara e fala assim, mas o que tem? Eu vou falar o que tem. O que tem é o seguinte, meu amigo, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Certo? Ué, a palavra já diz, não tentará o Senhor seu Deus. Se eu não vou tentar meu Deus, o que tem? Tem sim. Tem que eu não vou tentar o meu Deus. Se você se tornou um preso do pecado, Deus pode livrá-lo imediatamente. Não importa o quão preso você esteja. Basta a sua atitude. Mais uma diquinha aqui para você, a quinta. Basta uma atitude. Entrega a tua vida para Jesus. Reconhece Ele como seu Senhor e Salvador, único e exclusivo da sua vida, único Senhor da tua vida. E começa a caminhar com Ele. Começa a buscar, começa a orar, começa a louvar. Fabíola, não sei orar. Já falamos sobre essa história do não sei orar aqui, né? Orar é conversar. Então conversa com o teu Pai. Conversa com o teu Deus. Tenho certeza que logo, muito breve, você vai estar desenvolvendo um relacionamento de intimidade com o teu Pai. E você vai ouvir a voz de Deus, e é tão bom ouvir a voz de Deus. E a palavra já disse que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, se você quer agradar a Deus, fuja da aparência do pecado, fuja da aparência do mal. Fabíola, o que é a aparência do pecado? O adultério. Sou casada e fico assim, ó, o olhinho esticando pra lá, pra cá. Não precisa adulterar, amigo. Você já adulterou. Porque todo o resto é só consequência. Quando o olhinho já abriu, já tá feito o negócio. Aí o diabo só vai criar oportunidade, é a brecha, é a oportunidade. E aí vem lá o enviadinho de Satanás, que é o amigo da onça, né? E fala assim pra você, mas você merece ser feliz. Seu marido não te trata nem tão bem assim, ele te ignora. Teu marido não é tão bom pra você assim. Mas esse cara é legal, hein? Nossa, abre a porta do carro, traz um café pra você, faz não sei o que, te fala, olha, fala com um tom tão doce com você, sabe? Segura o teu copo de água. Nossa, você merece esses mimos.
Quando você vê, você já está envolvido. Quando você vê, você já está trocando ideia com essa pessoa. Ideias que você deveria estar trocando dentro da sua casa com seu esposo ou com a sua esposa. Vice-versa, né? Ou com a sua esposa. Você já está abrindo o teu coração para uma pessoa que é de fora. Quando você vê, você já está... Meu amigo, partiu daí... Daí para a consumação do que você acha que é pecado, é só um passo. O pecado já se consumou. Na sua mente, no teu coração, no teu espírito. Já era. Já era. Já era. Então, busca em Deus. Quando eu falo pra você, o que que tem? Tem sim, tem. Ah, não tem nada demais. Tem demais sim. Ah, mas é só uma baforada. Tem demais sim. Ah, mas é só uma olhada, como é que tem uma frase no mundo horrorosa, nojenta, que fala assim, cavalo preso também pasta, um negócio assim, sei lá, uma coisa, burro amarrado pasta, sei lá, um negócio assim, já a palavra fala é logo burro mesmo. Então, o que que acontece? Você precisa estar atento, porque como eu falei, é tudo muito sutil. O diabo não vai te apresentar um pecado para você cometer, dizendo assim, ó, faz isso aqui, que isso aqui é um pecado. Ele vai te apresentar como sendo uma coisa boa. Então, vigia. A palavra não diz orai e vigiai. A palavra diz vigiai e orai. Então, você tem que vigiar antes e continuar a sua vida em oração, buscando ao Senhor. E que Deus te abençoe. Ore, busque, vigie, dobre o teu joelho, louve, peça a direção de Deus. Peça a direção de Deus. E em tudo você vai ser mais do que vencedor, em nome de Jesus. Um beijo, até semana que vem.